Varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais do Santos Futebol Clube nesse pós-jogo espetacular aqui no Varanda Futebol Debate. Alegria, alegria. O Santos venceu por 2-1 e de virada é muito mais gostoso. Santos 2, Palmeiras 1, Marcos Leonardo entre os 50 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Vitória gigante. Vamos falar muito sobre esse grande jogo. Para você ligadinho no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, 2-1 pro Peixe, uma vitória com garra, com suor, com energia e, acima de tudo, com muita estrela do Santos Futebol Clube, comandado por Marcelo Fernandes e também liderado dentro de campo por Tomás Rincon e Marcos Leonardo. O Santos, inferior tecnicamente ao Palmeiras, venceu, levou o sufoco, levou pressão. Palmeiras teve quase 70% de posse de bola, tudo isso é verdade, mas o Santos conseguiu, dentro das suas limitações, ter a humildade para se defender e, ao mesmo tempo, buscar no contra-ataque a vitória. E foi isso que aconteceu na Arena Barueri. Um jogo que transmitimos com muita emoção para todos os varandeiros. O Santos agora chega a 30 pontos na competição, é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Fernandes atinge 100% em 3 jogos. O Santos venceu o Bahia, disseram que era sorte. O Santos venceu o Vasco da Gama, disseram que o Vasco da Gama não jogou nada. E agora, o que vão dizer para não reconhecer o trabalho de Marcelo Fernandes? Que, diante de 10 treinadores diferentes no Santos Futebol Clube, ele mostra que claramente é o melhor desses 10 treinadores que passaram pelo Santos Futebol Clube. Talvez não o melhor em termos de currículo, talvez não o melhor em termos de repertório, mas aquele que tem sido o mais eficiente. Marcelo Fernandes merece, sim, muito mérito por esse momento atual do Santos Futebol Clube. Quero também falar aqui sobre João Paulo, que fez um grande jogo. Pelo menos 3 defesas espetaculares de João Paulo. No gol marcado por Zé Rafael, na cobrança de falta do Gabriel Menino, para mim não houve falha do João Paulo. Talvez poderia ter sido uma bola defensável se ele tivesse melhor colocado, mas é aquela famosa falta venenosa, é aquela famosa falta com muita curva e a bola acaba desviando no Zé Rafael e morre no fundo do gol. Quero destacar aqui a grande partida mais uma vez do Joaquim, que anulou o lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Joaquim, um monstro, por baixo e também por cima. Um grande jogo do Messias jogando na sobra. Grande partida do zagueiro Messias, principalmente pelo alto. Deu certo a estratégia do Marcelo em elevar a estatura, colocando o Messias no lugar do Dodô. E quero falar também, claro, do grande jogo do João Basso, principalmente na segunda etapa. No primeiro tempo, ele foi dominado pelo Hendrick e também pelo jogador Mike pela direita. Mas na segunda etapa, o João Basso realmente fez um grandíssimo jogo. Os 2 alas do Santos foram taticamente interessantes, principalmente na visão de Marcelo Fernandes. Porém, o Lucas Braga tecnicamente sofreu demais e o Kevson praticamente não avançou. Portanto, fizeram jogos regulares, tanto o Braga como também o Kevson. Quero falar desse meio-campista, Tomás Rincon, que faz mais um grande jogo. Depois que Tomás Rincon virou o capitão do time, o Santos não perdeu mais. E Tomás Rincon, além de ter sido eficiente no meio-campo, se mostra um jogador decisivo. Fez o primeiro gol, o gol de empate do Santos Futebol Clube. Um destaque preocupante para o Nonato. Nonato, mais uma vez, teve a oportunidade de começar o jogo, assim como teve contra o Cruzeiro, e não foi bem. É um jogador que jogou pelo Internacional, jogou pelo Fluminense, teve passagens apagadas, estava na Bulgária, no Ludogorets, e recebe uma nova oportunidade do Marcelo e não vai bem. É um jogador que realmente preocupa e talvez o Santos precisa olhar outros jogadores para esta posição, quando precisar de alternativas. O Jean Lucas, se tecnicamente não foi brilhante, é um jogador incansável. Parece ter pelo menos 5 pulmões, o Jean Lucas. O que corre é uma barbaridade. Quando falta na técnica, sobra na entrega. Um jogador muito importante, principalmente no final do jogo, quando praticamente o time estava pregado fisicamente. O Morelos, olha, para quem ligou a TV ou para quem ligou o YouTube para conferir a transmissão, que quis ver o Morelos, viu o Max Silveira. Morelos hoje não fez um grande jogo, é um jogador que se mostrou até inteligente, se posiciona bem, sabe o que faz, mas claramente sem ritmo de jogo.
pode crescer muito mais, tendo mais espaço com Marcelo Fernandes. Mas não foi um grande jogo do Alfredo Morelos, o colombiano. E o que falar de Marcos Leonardo, hein? Decisivo, protagonista, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, entre os 50 maiores artilheiros da história do clube. Esse é Marcos Leonardo. Com ele, não tem talvez, ele crava. E hoje cravou mais uma vez, pela 12ª vez, Marcos Leonardo cravou no Campeonato Brasileiro. Um grande jogo, pra mim, decisivo, o melhor em campo. Entraram na segunda etapa, Max Silveira. Olha, esse uruguaio que pouco se esperava dele, fez um bom jogo. Ele entrou muito bem. Eu, no momento da alteração que o Marcelo colocou o Max Silveira, eu questionei o Marcelo e entendia que o melhor para o Santos naquele momento era o Wesley Patati. Mas confesso que o Max Silveira mostrou que realmente era a alteração certa. Ponto para ele, ponto para Marcelo Fernandes. O Max Silveira deu passe para o gol decisivo do Marcos Leonardo. Foi bem no jogo. Entraram também Dodi, Camacho, muito mais ali para dar um fôlego a mais para o meio-campo do Santos. Não comprometeram. João Lucas também entrou no finalzinho do jogo justamente para aumentar o poder de marcação do Santos, principalmente na bola aérea. E também nós tivemos a entrada de Julio Furt. Esse é frio, esse é gelado, esse é um jogador experiente, que entrou mais uma vez e entrou muito bem, Julio Furt. Olha, vitória gigante do Santos, que coloca o Peixe na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, o Santos tem Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, tem o Internacional jogando fora de casa, tem o Curitiba na Vila e também tem o Corinthians na Neoquímica Arena. A rodada só não foi melhor para o Santos porque o Internacional venceu o Grêmio no Grenal por 3-2, né? Senão, a rodada teria sido ainda melhor, ainda mais positiva para o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Para você ligadinho no Varanda Futebol Debate, que vitória. Que emoção hoje na transmissão do Varanda Futebol Debate. Uma vitória gigante, uma vitória maiúscula do Santos Futebol Clube. Olha, não tem nada ganho ainda, não tem nada resolvido. O Santos precisa continuar com os pés no chão, com a cabeça no lugar. É preciso sim comemorar, porque hoje o Santos quebrou um tabu. Eram 12 jogos sem vencer contra o Palmeiras. Palmeiras que se tornou nos últimos anos o principal rival da torcida santista. Primeiro, pelos títulos de 2015 no Paulista, pelo fato de o Palmeiras ter vencido o Santos numa Copa do Brasil, também pela rivalidade que se criou ali, né, nos últimos anos, por todo esse tabu que o Palmeiras colecionou contra o Santos Futebol Clube. Eram 12 jogos, 9 derrotas e 3 empates. Então, a vitória de hoje é uma vitória grande, é uma vitória que sim, precisa e deve ser comemorada. E claro, o torcedor do Santos pode comemorar. Podemos agora respirar, podemos tirar um pouquinho a cabeça daquela zona da confusão. E precisa continuar o trabalho sério do treinador Marcelo Fernandes. Volto a dizer, o maior responsável pela mudança de postura e pela mudança radical do Santos em termos comportamentais no Campeonato Brasileiro. Não tem nada ganho, mas o Santos começa a respirar, começa a pensar um pouco mais longe. É isso, meus amigos varandeiros. Parabéns a toda a nação santista. Vitória gigante. Dali, dali, dali Peixe.